Nós vamos convidar agora a Camila, que vai contar para vocês a primeira história de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Em uma ilha conhecida como Pérola das Antilhas, nascia da terra um ouro branco que fazia crescer os olhos dos que por ali passavam. Viajantes franceses que tomaram a ilha de assalto, obcecados pelo tesouro daquelas terras, decidiram arrancá-lo do solo para comercializá-lo em outras bandas. A mãe natureza, entretanto, protestou. Dou-lhes minhas riquezas, mas exijo pagamento. Em troca de cada bocado do ouro, entreguem-me 6 grandes caldeiras cheias até a beirada com suor humano. Os franceses mandaram trazer homens de um continente longínquo para que eles enchessem as tais caldeiras com o seu suor. A cada dia, mais e mais homens, negros como a noite, eram arrancados de suas aldeias, atravessavam o oceano e desembarcavam na ilha para trabalhar. Para que a mãe natureza entregasse o ouro branco aos franceses, os negros, agora escravizados, suavam desde o surgimento dos primeiros raios de sol até a hora em que se apagava a luz do dia. Entre eles, existia um que conversava com as plantas e os animais. O nome dele era Macandal. Depois de um acidente em que perdeu um dos braços, tornou-se de pouca valia para os seus donos e, por isso, conseguia caminhar mata dentro sem que dessem por isso. Encostava-se a troncos frondosos de ébanos e guaiacães, repousava ao lado de jutias e iguanas. Muitas vezes ouvia cantar pássaros, zombadores, guaraguaus, que vinham fazer companhia nas tardes de calor forte da ilha. Alimentava-se de xirimóias, manis, milho e sempre tinha ao seu alcance folhas de tabaco para mascar. Dividia lembranças de outros tempos com plantas das mais variadas espécies e escutava de cada uma delas os seus segredos. Como transformar caule capaz de curar males do coração. Como triturar sementes para transformá-las em pó mortífero, mais poderoso que os piores venenos. Quais as flores e as frutas saravam e quais as raízes e as sementes matavam. Assim, Macandal tornou-se possuidor de um conhecimento mágico e valioso, desejado, porém inalcançável pelos homens. Um dia, Macandal decidiu que caminharia para longe e não voltaria mais. Deixou para trás os senhores franceses, os trabalhadores e o trabalho forçado e foi viver no topo de uma montanha, no meio da mata, bem afastado dos lugares habitados da ilha. Mas do alto da sua nova morada, Macandal via homens negros suando saudade e tristeza, enquanto os senhores franceses repousavam em sombras, com os bolsos cheios de fortuna e desdém. Macandal foi tomado de uma dor imensa, dor essa que dentro dele se misturava raiva e revolta. Decidido, selecionou cuidadosamente sementes da floresta e passou a tarde triturando-as. Pediu e invocou a proteção dos deuses para pedir a proteção deles. E quando a noite caiu, Macandal mascarou-se de vento e desceu a montanha. Foi até a casa de Gastão, um senhor francês dono de muitos escravos, e colocou misturado no pó de café que ficava guardado no armário da cozinha, o pó que tinha sido triturado naquela tarde. Voltou para casa, mascarado de vento, mas sem deixar rastros ou vestígios. Pouco tempo depois do café da manhã do dia seguinte, Gastão, que tomou café, começou a sentir o seu corpo pesado e resolveu deitar na rede da varanda para um breve descanso. Em pouco tempo, dormiu. Dormiu e sonhou. No seu sonho fazia tanto calor que Gastão resolveu mergulhar nas águas cristalinas que cercavam a ilha. Mas mesmo no sonho, o corpo de Gastão ainda pesava. Pesava tanto, com tanta intensidade, que foi levado para o fundo das águas e Gastão não conseguia mais respirar. Ficou desesperado, atormentado, se sacudindo e acordou do pesadelo. Por um tempo, sentiu-se aliviado, afinal, tinha se libertado daquele pesadelo. Mas aí ele olhou em volta e viu rostos que o encaravam assustados. Era sua esposa, seus filhos e alguns escravos, todos de olhos arregalados. Foi aí que Gastão se deu conta. Continuava sem conseguir respirar. Estava na raiz da varanda da sua casa, mas sacudiu o corpo de um lado para o outro atormentado. E foi assim, sacudindo como um peixe fora d'água, que Gastão dormiu para nunca mais acordar.
Nos dias, nas semanas e nos meses que se seguiram, senhores franceses morriam envenenados. E Macandal, mascarado de vento, apesar de não deixar rastros ou vestígios, deixava sua marca, pois todos na ilha sabiam que ele era o único capaz de provocar envenenamentos daquela maneira. Muitos negros, que também sentiam a mesma raiva e revolta de Macandal, fugiram para o topo da montanha, que agora era a morada de homens dispostos a vingar suas dores. Os governantes da ilha ficaram muito preocupados e queriam resolver de uma vez por todas aquele problema. Então mandaram capturar Macandal. Ele foi preso por soldados numa tarde em que andava distraído pela mata. A essa altura, dizem que Macandal já havia envenenado umas 6.000 pessoas e, como castigo, resolveram queimá-lo em praça pública. A notícia da punição correu à ilha e senhores franceses e escravos se reuniram para ver Macandal morrer na fogueira. Ele foi levado para o centro de uma praça e preso a um mastro rodeado de galhos secos. As primeiras labaredas já riscavam o ar quando um vento forte fez levantar poeira da terra e todos foram obrigados a revolver os seus olhos para se proteger da sujidade que tomou conta do ar. Mas alguns senhores, que insistiram em testemunhar a agonia de Macandal, juraram que ele foi queimado até a morte. Se nada restou do seu corpo, foi porque as cinzas foram levadas para o mar pelo vento. Mas alguns escravos, que conseguiram manter os seus olhos erguidos, garantiram que Macandal mascarou-se de vento e fugiu para o topo de uma montanha, no meio da mata. Mas o fato é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele dia. E espalhou-se a notícia de que a alma de Macandal foi se instalar no corpo de um jovem negro chamado Dutty Boukman. Verdade? Mentira? Eu deixo a vocês a tarefa de acreditar ou não. Mas uma coisa é certa, alguns anos depois, o Dutty Boukman liderou uma revolta que acabou por libertar de vez os escravos daquela ilha. Se a alma de Macandal estava dentro dele quando isso aconteceu, eu não posso afirmar. Mas os sonhos e as ideias de Macandal com certeza estavam lá. Muito obrigada. Essa história se chama A Semente de Macandal. Foi eu que escrevi porque é uma história verdadeira, não, óbvio que não é verdadeira, mas é baseada numa lenda do Haiti. O Haiti foi o único país que a independência foi feita pelos escravos, e o Macandal lá hoje é considerado uma lenda porque ele realmente existiu e ele foi o primeiro líder revolucionário da ilha, e o Dutty Boukman foi quem realmente liderou a revolta e conseguiu mais tarde levar à libertação da ilha. Muito obrigada.